Bem-vindos ao episódio 14, a parábola do filho pródigo. Antes de lermos a parábola, quero compartilhar o que está escrito no Devarim Rabbah 2:24, a respeito de Deuteronômio 4:30. Isto pode ser comparado ao filho de um rei que seguiu por um caminho errado. O rei enviou-lhe um tutor que lhe fez um apelo dizendo: "Arrepende-te, meu filho." O filho, entretanto, enviou-lhe de volta ao pai com a seguinte mensagem: "Como poderia cometer a afronta de voltar a ti? Tenho vergonha de ficar diante de ti." Por isso o pai enviou-lhe de volta esta palavra: "O meu filho é um filho que tem vergonha de voltar para o seu pai. Não é da vontade do seu pai que tu voltes a ele? De maneira semelhante, o santo, bendito seja o seu nome, enviou Jeremias a Israel quando o povo pecou e disse a ele: Vai e diz aos meus filhos que voltem." A parábola do filho pródigo é um ensino de Jesus para revelar a graça e a misericórdia de Deus que recebe de prontidão os pecadores arrependidos. Ela está em Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que é filho pródigo? Significa aquele que esbanja, gasta mais do que possui ou necessita, comprometendo suas economias. Vamos analisar alguns aspectos culturais traçando um paralelo com a parábola. 1. Tanto no mundo judaico como no greco-romano era comum haver problemas com herança. No judaísmo, a herança dividida em vida, no que diz respeito a uma porção de terra, não poderia ser vendida nem pelo pai nem pelo filho enquanto o pai estivesse vivo. Sendo assim, os bens que o filho mais novo recebeu eram equivalentes à sua porção na propriedade agrícola do pai. 2. O trabalho agrícola era muito respeitado. Na mente de alguns, abandoná-lo gerava perda de respeito. 3. Desrespeitar ou desonrar os pais, principalmente o pai, ou a negligência nos cuidados com eles eram considerados transgressões passíveis de prisão. Sendo assim, o filho mais novo estava agindo de forma condenável aos olhos da sociedade da época, pois ao juntar seus bens e se deslocar para uma terra distante, estava demonstrando desinteresse tanto com o trabalho quanto no cuidado e vínculo com o pai.
4. O filho pego gastando de forma esbanjada a ponto de esgotar seus recursos era visto de forma negativa. Tal atitude era criminosa e dava direito ao pai de deserdar o filho. 5. Escassez de alimento e fome eram comuns e severas em determinadas regiões do mundo antigo. O filho mais novo foi viver de forma libertina e esgotou seus recursos, o que daria o direito ao pai de deserdá-lo e à comunidade censurar seus atos. A fome atingiu a região depois de ele ter consumido tudo o que possuía, o que o leva a passar necessidade. 6. Criar porcos era desprezível, visto que este era um animal considerado inapropriado na Torá e proibido de ser criado em qualquer lugar pelo Talmud. O Talmud Bava Kamá 82b afirma: maldito seja o homem que procriar suínos e maldito seja o homem que ensinar a sabedoria da Grécia ao seu filho. O filho pródigo se agrega com um cidadão criador de porcos na hora da necessidade. A analogia dessa união com a dos cobradores de impostos judeus que se uniam aos romanos. 7. Alfarrobas são vagens que nascem na alfarrobeira, uma árvore comum no Mediterrâneo, que alimentava os animais em épocas que a pastagem estava indisponível e era comida de desespero para as pessoas. O filho mais novo encontra-se em uma situação tão deplorável que nem as alfarrobas dos porcos que ele desejava para matar a fome ele recebia. 8. Homens idosos de respeito evitavam correr, pois mostrar as pernas na corrida era vergonhoso e indecente. Ao ver o filho retornando ainda longe, o pai se compadece e corre em direção ao filho para abraçá-lo e beijá-lo. 9. Andar descalço era marca de degradação ou luto. Quando uma pessoa calçava os pés da outra, provava o reconhecimento de que ela a servia. Era um ato típico de escravos. O pai ordena aos seus servos para vestir o filho pródigo, calçá-lo e ainda pôr um anel em seu dedo, demonstrando seu amor e honra e o seu caráter, não o caráter indigno do filho. 10. Carne só era consumida em momentos festivos. As bodas, colocando um anel no dedo do filho, reforçam a alegria intensa do pai com seu retorno. 11. O filho mais velho possuía uma responsabilidade maior e específica com os pais e ocupava a posição de liderança na família para resolver algumas questões familiares difíceis. O fato do primogênito não aceitar o retorno do irmão e a celebração do pai mostra que ele se dedicava com um coração de servo, embora fosse um filho com direito de porção dobrada na herança. Ao falar que pecou contra os céus e contra o pai, o filho pródigo reconhece o pedido prematuro da herança, a cobiça, a sua partida se desvinculando da família, o esbanjamento dos bens, o estilo de vida depravado e a negligência em cuidar do pai. Cair em si é o primeiro passo para o arrependimento. Ninguém consegue confessar um erro sem antes ter consciência que o cometeu. Quando o pai diz ao primogênito fiel, tudo o que tenho é teu, está afirmando que a porção dele não seria diminuída e procura o reconhecimento do mais novo como irmão por parte do mais velho. As ações do pai expressam seu caráter que refletem a imagem de Deus. A parábola enfatiza a compaixão e o amor incondicional do pai, uma alegoria à graça de Deus que estende seus braços ao pecador. A parábola exemplifica a proclamação do ano do favor do Senhor, com o perdão, a restauração do filho pródigo e a insistência na alegria e na celebração de sua volta. Jesus enfatiza a restauração de Israel através do perdão oferecido e que era o momento para se arrepender. Jesus estava apresentando aos judeus e israelitas dispersos e miscigenados o perdão e a misericórdia de Deus. O pai saiu ao encontro dos dois filhos, reafirmando o lugar deles. Ambos tinham uma visão distorcida de si em relação ao pai. O pródigo queria ser servo e o primogênito se sentia como um. No diálogo com o mais velho, o pai usa o termo teknon para chamá-lo de meu filho. Essa palavra grega também é traduzida como criança, demonstrando afeto e acolhimento. O pai revela a identidade de ambos como filhos e irmãos. Deus espera que a alegria seja fruto do seu perdão e misericórdia sobre nós, assim como ele se alegra de um pecador que se arrepende. Deus se alegra com o retorno do seu povo. Além de aceitar o pecador arrependido como irmão, o filho deve ir em sua busca. É tempo de reconhecer o erro, se arrepender, retornar à casa e ir em busca de outros filhos perdidos do Pai, pois o reino está próximo. Compartilhe esse ensino com seus amigos. Até o próximo episódio.